Oi, gente, tudo bom? Vamos dar aqui uma rápida revisada nessa parte de espaço vetorial, né? Certo? Então, assim, a ideia, né? Assim, a ideia a priori que a gente, né, precisa primeiro entender do espaço vetorial é tentar identificar se um dado espaço, né, ele é um espaço vetorial. Então, essa digamos, é a nossa primeira tarefa, né? Então, para que um dado espaço lá ele tenha, né, essa chancela de espaço vetorial, você precisa, né, ter algumas propriedades, né? Então aqui são as mais as propriedades que a gente precisa a priori satisfazer. Então vamos lá, né? Então, obviamente, assim, você tem que ter o tempo de adição, multiplicação por escalar, essas coisas, tudo tem que estar contido lá nas operações, né? Então, aí a gente tem que testar isso aqui, esses pontinhos aqui, associatividade, comutatividade, a existência do elemento neutro, o elemento oposto, né? Essa coisa de você distribuir um escalar, né? Entendeu? Então, assim, tem todas essas propriedadezinhas aí, né? Somar dois escalares, multiplicar pelo vetor. Então, isso tudo tem que existir lá dentro do espaço. Isso tudo tem que estar lá dentro, né? Entendeu? Então, a gente precisa testar se você tem tudo isso. Esse elemento neutro da multiplicação, né? Entendeu? Então, o espaço ele deve conter esses negócios tudinho dentro dele lá, deve estar fechadinho em relação a isso aí, tá bom? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente poder sair dessa coisa meio abstrata aí só né, do batismo de cada propriedade, né? Vamos fazer alguns exemplos abstratos aí para a gente poder entender assim algumas coisas. Vamos lá, vamos pegar o R2, tá? Vamos pegar aí o espaço vetorial, o R2. Então o R2, né, a priori seria né, você está considerando os pares xy, como se fosse o espaço dos pontos do R2, né? Você tem aqui, digamos, a priori, pensando só para ter uma visãozinha gráfica, né? Então você vai ter todos os pontos que tem aí, beleza? Todos esses pontos aí, tá bom? Todos os pontos xy, tá legal? Né? Esse a priori é isso, né? Então, vamos ver se isso é um espaço vetorial. Então vamos pegar dois pontos. Pega o ponto x1, y1, ponto x2, y2. Vamos somar. Vamos somar para ver se, né, a soma. Então, quando você soma, como é que você soma aqui esses dois pontos? Você soma a coordenada x e soma a coordenada y. Isso daqui é um novo ponto do espaço. É um novo ponto x grandão, y grandão. É o novo ponto do R2. Então, né, tá lá dentro. Tá fechadinho em relação a essa soma aí. Vamos pegar um dado ponto e multiplicar pelo escalar. Qual é o resultado? Esse cara aqui é um novo par. Isso aqui é um novo par do R2. Entendeu? É um novo par. Então, esses caras aqui estão dentro lá do espaço vetorial. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos testar o restinho. Associatividade. Acaba teste. Soma aqui. Vou somar um ponto, outro ponto, outro ponto. Aí você soma. Se você somar esse com esse, ou esse mais esse, ou esse mais esse, qualquer associação que você fizer aqui dá o mesmo resultado. Entendeu? Comutatividade, do mesmo jeito. Se o cara somar esse mais esse, ou inverter, também é a mesma coisa. O termo nulo, existe o termo nulo, existe o 00. O 00 está lá no R2. Se você somar qualquer par desse com 00, continua a mesma coisa. Então o termo nulo existe. O oposto existe também. Existe um cara que se você somar dá o zero, que é né, o menos x. Se você tem um ponto, um par xy, o oposto é o menos x menos y. Entendeu? Distribuição de escalar, tá também do mesmo jeitinho, ó. Do mesmo jeitinho, entendeu? Continua tudo dentro do R2, entendeu? Então é isso. Então, essa é mais ou menos a nossa tarefa. O R2 é o espaço vetorial. Funções contínuas. Vamos lá, pegar uma dada função contínua aqui. Função contínua, né? Ou seja, você tem uma dada função que uma função f, tipo uma função f de x, né? Uma função f de x, onde o x está contido aqui, está dentro desse intervalo aqui, tá? Então é uma função são as funções contínuas dentro do intervalo AB, tá legal? Então dá para você provar todas essas. Quando você vai somar duas funções, quando você soma duas funções aqui, dá isso aqui. Quando você multiplica pelo escalar, dá isso aqui. Isso aqui tudo está dentro do espaço ainda. Entendeu? E aí vai testando. Associatividade. Tá todo mundo dentro. Comutatividade. Elemento neutro. Existe a função zero de x. Também está lá, contínuo dentro daquela região também. E quando você soma com a função f qualquer, fica f. Existe a função oposta, o elemento oposto, né?
E assim vai. Então tá todas as propriedades aí, entendeu? Outro espaço vetorial bem famosinho é os polinômios de ordem n. Né? Isso está um pouquinho mais de trabalho. Vamos fazer. Então, esse polinômio está definido, né? Existe a soma de multiplicação escalar nele. Certo? E aí a gente tem que ver todas aquelas propriedades. Vamos fazer aqui algumas para a gente ver aqui. Então, comutatividade. Então, você pega um polinômio px, que é isso aqui, polinômio de ordem n, tá? E um polinômio q, que é outro polinômio de ordem n. Tá? Aí, quando eu somo os dois aqui, vai dar um outro polinômio de ordem n, porque esses caras aqui, eles ficam em evidência. Eles ficam em evidência aqui. Isso aqui é um novo cara. Entendeu? Isso aqui é um novo cara. É um novo carinha. Entendeu? Então, no final das contas, você tem ainda um polinômio de ordem n. Interessante. E assim vai. Associação, do mesmo jeito, é fácil de mostrar, né? Qualquer ordem que somar vai dar a mesma coisa, né? E aí vai. Multiplicação por escalar, né? A existência do elemento neutro. Existe o polinômio zero de x. Esse polinômio, ele é um polinômio onde você vai ter todas as componentes zero. Entendeu? Todo mundo zero. Entendeu? Ele é um polinômio de ordem n. Um polinômio de ordem n nulo. Né? Entendeu? Se você somar qualquer polinômio com ele, fica do bem. Se você fizer a soma, né? O elemento oposto, é só você pegar todos os coeficientes e colocar ele negativo aqui. Entendeu? Quando você soma o polinômio com o outro negativo, dá zero. Entendeu? Então, no final das contas, dá para você sair mostrando todas essas propriedadezinhas aí. Né? A associatividade e multiplicação por escalar. Né? Dado um polinômio, aí você vai multiplicar por dois escalares. No final das contas, você vai multiplicar cada coeficiente por esse escalar. Continua sendo um polinômio lá dentro. Existe lá dentro coisa. Né? E assim vai. Né? Então, essa é essa coisa. Você tem que ter esses testes, dado o espaço vetorial, testar se as entidades desse espaço passam por esses testes daí. Entendeu? E esses três especial que a gente fez aí, eles passam, né? Entendeu? E até boa parte dessas demonstrações são fáceis. Agora, esse aqui é distributividade da multiplicação por escalar, né? Você vai o quê? C mais D vezes P, você tem que mostrar que isso é você pegar C vezes P e D vezes P e somar. Entendeu? Aí é fácil mostrar. Entendeu? Facinho. Você faz aqui o C, ó, C mais D vezes P, basicamente cada coeficiente vai ser multiplicado por C mais D, e do outro, quando você multiplica C e depois multiplica D, você vai ter cada coeficiente por C e o outro coeficiente aqui por D. Você bota isso aqui em evidência da C mais D, dá a mesma coisa. Entendeu? Então é razoavelmente tranquilo. Novamente o termo neutro, né, que dá multiplicação, que é basicamente mostrar que existe a identidade dentro do espaço, né, que é simples também. Entendeu? Então é isso. Entendeu, gente? Então, essa é mais ou menos a ideia. Né? Dado o espaço vetorial, você pode virar o espaço vetorial que você quiser. Aí você faz o espaço vetorial das funções tal, dos polinômios de ordem tal. Aí você tem que passar esse seu espaço por esses testes, né? Para poder você entender aí se ele é ou não um espaço vetorial. Entendeu? Então, o espaço trivial, ele é bem interessante aqui. Né? Você mostra que existe a soma dentro dele. Certo? É um espaço vetorial que só tem o zero. Então, existe a soma, né? E existe a multiplicação por escalar, porque eu tenho o zero, né? Multiplicou, dá zero. Aí dando zero está dentro do espaço. Quando eu somo o zero com zero, continua zero. Isso aqui está dentro do espaço também. Mesma coisa, multiplicação por escalar. E as outras vai da mesma dinâmica. Como é tudo zero, todas as operações que você fizer que fica dentro do espaço, porque só tem o zero, né? Entendeu? É bem tranquilo. Né? Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, fazer aqui umas etapas pelo menos, que é o espaço das matrizes M por N, certo? Isso dá um trabalhinho maior, né? Mas dá para ver. Bem, obviamente existe a soma de matrizes, né? Existe a multiplicação por escalar, então tá tranquilo. E aí vamos para alguns testes aqui, só para a gente ver, né? Questão da adição, né? Vamos somar duas matrizes aí. Então quando eu somo duas matrizes, certo? Quando eu somo essas duas matrizes somada à nova matriz, ela continua sendo uma matriz que está dentro do espaço de matrizes M por N. Entendeu? Somar duas matrizes M por N dá uma nova matriz M por N, que também está dentro do espaço. Então é o que a gente chama de que ele está fechado ali dentro. Existe lá dentro a soma, né? Mesma coisa escalar. Se você pegar uma matriz, multiplicar pelo escalar, vai dar uma matriz também M, né? M por N, que é uma matriz que está dentro do espaço, beleza?
Aí assim vai, associação de adição. Isso aqui é mais ou menos trivial, mas é bom mostrar, né? Ou seja, se eu for calcular os elementos somando A mais B mais C, os elementos da cada matriz vai dar isso aqui. Né? Beleza? Se eu agora trocar, fizer A mais B primeiro e depois somar com C, vai dar a mesma coisa. Entendeu? Vai dar exatamente o mesmo elemento. Aí se você mostra que A somado com B mais C é igual a A mais B somado com C. Né? Você está associando de forma diferente, está vendo o mesmo resultado. Né? Aí existe esse elemento neutro. Bem, quando você existia um elemento neutro, quer dizer, existe uma matriz toda nula, que se você somar com A vai dar todo mundo, vai dar mesmo A. Essa matriz ela pode ser uma matriz M por N. Então, existe uma matriz M por N toda zero, por exemplo. Entendeu? E assim vai, né? A matriz toda negativa também existe. Dentro das matrizes M por N, existe uma matriz A, existe a menos A. Né? Onde você somando os elementos dá todo mundo zero. Né? Então é um espaço vetorial, tá vendo? E aí vai, e aí o cara vai mostrando. Então, ou seja, se você pegar todas as matrizes M por N, mantendo um MN fixo, botar numa sacola, isso é um espaço vetorial. Entendeu, gente? Beleza? Então, o espaço vetorial não só é de vetores, daqueles vetores que a gente desenha no caderninho. Né? A gente começa a ver que esse nome espaço vetorial a gente pode aplicar para uma gama de entidades, matrizes, funções. Né? Entendeu? Então, tem aí outras propriedades. Né? Que essas entidades elas funcionam como vetores dentro dessa construção que a gente está fazendo aí. Beleza? Então é isso. Então, só deu uma recapitulada aí de como entender, como mostrar que, que essas entidades aí são espaços vetoriais. Tá bom, gente? Bem, obrigado, Vitor. Um abraço aí. Só um resumozinho rápido aí, uma revisãozinha rápida para vocês, tá bom? Obrigado, um abraço.